Eu tenho tia, primos, eu tenho muitos primos que moram em Salvador. E Salvador é uma capital muito, muito perigosa. Certo dia, meus primos me chamou para mim ir para Salvador. Eu estava até em busca de trabalho também e vendo nas televisão as pessoas falando que Salvador, as pessoas dos bairros falando que Salvador é um lugar bom de se morar. E eu ouvia uns primos também me falar que Salvador, lá você está protegido. E eu ouvia as músicas de Salvador também, os cantores falando que lá você está bem seguro. E isso acabou influenciando na minha mente. Aí eu falava comigo mesmo, poxa, Salvador, então nos bairros, olha só, nos bairros perigoso, então lá é bem seguro. Que aqueles pessoal, como você entende, né, que diz que guarda o bairro. E até aí, então, na minha mente, eu estava crendo que é seguro. Certo dia eu fui para Salvador, estava desempregado também, fiquei lá por uns dias. Aí fiquei lá na escada lá, né? Aí uma tia assim que tava do lado, não é minha tia, eu que chamo assim de tia, né? Uma vizinha lá, na verdade, falou: ei, não fica aí na escada não, porque aí é perigoso você ficar aí na escada, porque pode vir aquelas pessoas, aqueles jovens, entendeu? Como você já entende, né? Pode vir, você tá de costa aí, você receber, já sabe, né? Aí eu, de repente, eu falei mesmo, ela falou: não fica aí não, é perigoso. Aí de repente eu saí da escada, fiquei um pouco em pé e eu agradeci ela e entrei para dentro de casa. Aí eu comecei a pensar, falei, poxa, como que na minha mente eu tava falando que Salvador é um lugar tranquilo de se morar. Aí depois eu comecei a entender. Aí depois eu comecei a entender, falei, poxa, não é isso. E também via os caras descendo, via dando os vários pipocos, via falando que matou um, que fez aconteceu. Aí eu falei, olha, é muito perigoso aqui. Aí eu comecei a entender porque eu estava acreditando que Salvador era um lugar bom, era que você morando nos bairros, você estava seguro. Aí eu vim entender a minha mentalidade. Era porque eu estava com pessoas que estavam pensando baixo. Eu estava com pessoas que ali mesmo era o meio dela. Certo dia, eu treino kickbox. Certo dia, meu professor tem coligação com outro professor de um bairro nobre, condomínio e tudo. Beleza, aí o outro professor do bairro nobre chamou o meu professor pra gente ir lá fazer uma apresentação. Ok, a gente fomos lá, a gente acertou tudo. Poxa, mano, quando o carro foi para entrar, que o guarda falou, o porteiro do condomínio falou, identificação de todos, você vem amando de quem? Vocês conhecem quem aqui? E aí teve que ligar pro rapaz que veio, que falou, que teve que dar o nome do rapaz. O porteiro ligou para outro rapaz lá dentro do condomínio para falar se ele realmente conhecia a gente. Aí minha mente explodiu. Eu falei, meu Deus, aqui é um bairro, aqui sim é um bairro seguro. E não a favela que eu dizia ser seguro, que na verdade não é segura porra nenhuma. Aí eu falei, mas aquele pensamento foi porque eu tava com pessoas que estavam ali no meio, pessoas medíocres, pessoas que nunca tinha saído para lugar nenhum e só tinha ficado só ali naquela bolha mesmo. Isso me deu um boom na minha mente. Isso explodiu a minha mente quando eu via aquela cena. Aí depois ele deu, o rapaz falou, ok, pode deixar entrar, é tal professor esse tal.
assim, identificamos tudo. Aí o outro rapaz lá dentro do condomínio mandou liberar. Aí a gente entramos. Quando a gente entramos, a gente... Porque tava muito cedo ainda, então tava começando a chegar. E na moral, velho, eu nunca tinha visto aquela cena lá no condomínio. Eu, tipo assim, na verdade, eu nunca tinha entrado dentro de um condomínio, na verdade. Eu nunca tinha entrado. Nunca tinha entrado. E depois que eu entrei dentro daquele condomínio, mano, que eu senti aquela sensação boa, eu senti aquela sensação de segurança. Eu sei que a gente, em lugar nenhum, a gente está seguro. Mas eu entrei lá e vi aquela sensação de segurança. Querendo ou não, já é bem mais seguro do que a favela, do que dentro dos bairros da favela. Que eu não poderia ficar de costas, porque senão o cara chegava. Aí a gente ficamos lá sentado na praça do condomínio. Aí eu falei, meu Deus, olha pra que massa. Eu falei, é aqui que eu quero morar. É aqui que é o meu lugar. E desse dia em diante, a minha mente deu um boom de não frequentar certos lugares. Porque independente do lugar que você estiver frequentando, você pode estar correndo vários perigos. Você pode estar correndo muito perigo. Meu Deus. Que condomínio bonito, que condomínio surreal. Minha mente explodiu. E até hoje, quando eu conheci aquele condomínio, quando eu entrei naquele condomínio, quando eu entrei, fiquei na frente. Que a gente ficamos na frente. Depois que a gente entramos, que eu vi que lá tem piscina. Que eu vi que lá tem campo de futsal, futebol. A minha mente explodiu. Eu falei, poxa, é aqui que eu quero morar. E não na favela. Eu tava com pessoas que nunca tinham ido a lugar nenhum. Eu tava com pessoas que ali mesmo era a bolha dela. E depois que eu conheci outros lugares, é por isso que é bom você fazer vários network com pessoas que estejam acima de você. Eu falo assim, né? Que pessoas bem-sucedidas, não acima de você lhe pisando, mas sim pessoas que está à sua frente, que está se desenvolvendo, que está bem financeiramente. Eu sei que alguns vai falar que é por interesse, mas querendo ou não, mano, a gente temos que estar com pessoas assim, pessoas está que está à frente da nossa, que está na nossa frente, que é uma pessoa bem sucedida. Então, se ela não for bem sucedida, pelo menos ela esteja indo no mesmo caminho que a gente quer ir, ela esteja indo no mesmo lugar que a gente quer chegar. A minha mente explodiu depois de que eu entrei naquele condomínio. E aí, desse dia pra cá, eu comecei a trabalhar, eu comecei a estudar, focado nisso, focado de sempre morar em um lugar nobre, de sempre morar em um lugar bom. Porque independente do lugar que você for morar, se for um lugar bom, um lugar nobre, lá tem perigo? Tem também. Mas o perigo é bem menos do que na favela. Se você ligar a televisão, você vai ver quanto de perigo na favela, quantas pessoas não já sabem, né? Não vou falar aqui porque senão o YouTube pode derrubar esse vídeo. E depois daquilo ali que eu entendi a verdadeira mentalidade de pessoas bem-sucedidas, lá sobre pessoas bem-sucedidas passando pela gente e salvando, falando bom dia. E aí, como estão vocês? Eu me senti muito maravilhado ali naquele condomínio. Antes eu tinha um ranço de... Na verdade, não era ranço, era as crenças de pessoas ricas. Eu falava que pessoas ricas não prestavam, eu falava que pessoas ricas não iam pro céu. Poxa, eu falava que pessoas ricas são muito ganancioso. Mas eu não sabia mesmo, na verdade, que eu estava com essa crença. E essa crença estava me impedindo de ser bem sucedido. Mas depois que eu entrei lá no condomínio, depois que eu comecei a estudar,
desenvolvimento pessoal. E lá no condomínio eu vi as pessoas ricas, bem-sucedidas, falando comigo. Eu vi as pessoas passando com seus cachorrinhos ali naquela praça, livre e solto, sentando lá na praça, lá dentro do condomínio. Eita Deus do céu. Surreal, surreal. Minha mente tá aqui em flow. Então, procure sempre estar com pessoas que estejam sempre acima de você. Pessoas bem-sucedidas. Então, pessoas que estejam indo no mesmo sentido que você quer ir, no mesmo lugar que você quer ir. Afaste de pessoas que não estão agregando nada, pessoas que só querem te derrubar, falsos amigos. Muitas pessoas que se dizem amigo, na verdade não são, só está esperando uma oportunidade ali para te derrubar. E depois que eu tive uma mudança de mentalidade, depois que eu reprogramei a minha mente, as coisas só fluíram, as coisas só estão fluindo, só estão dando certo. E é isso que está dando certo na minha vida, e é isso que eu quero que você faça, que vai dar certo na sua vida também. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, e é isso aí, vamos pra cima.